Depois da vitória do partido governista de Taiwan, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não apoia a independência da ilha. Os americanos são o mais importante aliado e fornecedor de armas de Taiwan. No entanto, as relações diplomáticas são frágeis por causa da reação perigosa da China. Detalhes na reportagem de Américo Martins. A vitória de William Lai nas eleições presidenciais de Taiwan irritou profundamente a China e muito provavelmente vai fazer com que o gigante asiático amplie muito a pressão sobre a ilha. O governo chinês descreve William Lai como um separatista perigoso que vai colocar em perigo as relações entre a ilha e a China continental. Tudo isso porque William Lai é um defensor ferrenho da independência da ilha. Taiwan é uma ilha autogovernada desde 1949 e é uma democracia desde 1996. Mas o governo chinês vê a província como uma área rebelde e também acha que Taiwan é parte integral do seu território. O presidente chinês Xi Jinping já disse mais de uma vez que o seu plano é, de fato, retomar o controle sobre Taiwan. Logo depois das eleições, quando o resultado já havia saído e William Lai já tinha sido declarado vencedor, ele fez um discurso em Taipei e tentou achar uma espécie de equilíbrio entre criticar as interferências da China no processo eleitoral, criticar as ambições chinesas de tentar retomar o controle da ilha e, ao mesmo tempo, fazer uma oferta de diálogo a Pequim. Ele diz que quer manter o status quo e quer dialogar para baixar as tensões com a China. A reação chinesa, no entanto, foi muito dura. Num comunicado, Pequim disse o seguinte: Taiwan é da China. E também confirmou que o governo chinês vai continuar fazendo todos os esforços para retomar o controle da ilha. Os Estados Unidos, por seu lado, confirmaram que não vão reconhecer a independência de Taiwan. O presidente Joe Biden disse que não tinha o menor interesse em fazer isso. Mas a relação de fato já existe. Os Estados Unidos não reconhecem o governo de Taiwan oficialmente, mas tem relações comerciais e de defesa muito fortes com a ilha. Os Estados Unidos vendem armamento para Taiwan e já prometeram defender a ilha em caso de alguma aventura militar dos chineses. O fato é que a China provavelmente vai ampliar ainda mais exercícios militares ao redor da ilha, vai ampliar muito, inclusive, as invasões do espaço aéreo, do que Taiwan considera o seu espaço aéreo, e pode também aplicar algum tipo de sanção comercial com Taiwan. Taiwan tem uma importância estratégica muito grande, que explica a importância dessas eleições para o mundo. Em primeiro lugar, a ilha é vista como uma espécie de linha de defesa dos Estados Unidos e do Ocidente contra os interesses chineses na Ásia. Isso ao lado de outros países muito próximos dos Estados Unidos, como são o caso do Japão e da Coreia do Sul. Além disso, a ilha é a maior produtora e tem a melhor tecnologia para semicondutores, os microchips, que são usados em todos os tipos de aparelhos eletrônicos. A China tem tecnologias muito mais atrasadas e gostaria de dominar essas tecnologias mais ambiciosas, mais modernas. Isso é contra, obviamente, o interesse do Ocidente, que já inclusive aplicou sanções para impedir que a China tenha acesso à tecnologia mais moderna nesse setor. E, por fim, Taiwan é uma democracia e, portanto, tem toda a simpatia do Ocidente, ao contrário da China comunista, onde não há eleições, trata-se de uma ditadura. Uma última informação: hoje, durante as eleições, muita gente na China procurou a internet para questionar por que não são realizadas eleições na China continental, mas sim em Taiwan. Os censores militares do governo comunista chinês agiram rápido e tentaram sufocar o debate. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos escutam. Muito obrigado a vocês pelo convite. Professor, qual o impacto dessa eleição? Essa pergunta é boa, né? Porque o impacto dessa eleição, na verdade, ele pode ser medido
pelas 4 palavras do presidente Joe Biden: nós não apoiamos a independência. É isso. Né? Eu acho que o Américo Martins fez um resumo, como sempre, um resumo bem apanhado da gravidade que é a situação de Taiwan. Né? É uma situação sensível. Porém, né, se nós olharmos com alguma calma, o discurso do vitorioso, né, William Lee, né, que é o vitorioso, ele fala com todas as letras em que nós vamos, sob a premissa da igualdade, nós vamos usar o intercâmbio, nós vamos usar, ao contrário de tudo, nós vamos usar o diálogo para substituir o confronto e buscaremos com confiança cooperação com a China. É esse o quadro. Né? O impacto é as duas realidades. Uma coisa é nós olharmos para a realidade de 2 mundos completamente distantes. Como disse o Américo, Taiwan é uma democracia. Nós tivemos hoje um show de democracia, uma liberdade absoluta do povo escolher quem precisa. Do outro lado, nós temos o poder real e efetivo da China. Sobre essa realidade chinesa e a realidade de Taiwan, isto é uma realidade muito tradicional nesse processo. Ela está posta desde 1949, olha que distância, né? Quando o mundo reconheceu só Taiwan. Né? A partir dos anos 70, paulatinamente, uma série de países, aliás, o Brasil foi um dos primeiros, foi, de alguma forma, deixando de reconhecer a China como Taiwan e reconhecendo a realidade do desenvolvimento do outro lado. Um tem 23 milhões de habitantes, o outro tem 1,4 bilhão. Né? Então, reconhecer essa realidade de fato e tentar lidar com ela. O governo Carter, no final dos anos 70, reconheceu isso e estabeleceu uma relação diplomática plena com a China. Esse processo permitiu o forte desenvolvimento chinês. A China foi muito recompensada por esse processo. Nós temos que lembrar sempre isso. Mas os Estados Unidos também foram, porque, de alguma forma, os Estados Unidos enviaram para a China capital e receberam produção industrial ao longo dos anos 80, 90, até 2010, em que a China se transformou numa grande fábrica do mundo, enquanto os Estados Unidos voavam para a economia digitalizada. Foi possível ir para a economia digitalizada porque a fábrica chinesa sustentava o consumo no mundo todo, principalmente no mundo americano. Se nós não lembrarmos isso, nós não entendemos essa dificuldade de compreender o que é Taiwan. Né? Por outro lado, como o Américo disse, é muito importante a gente lembrar que 80% dos chips, olha, eu vou repetir o número, parece brincadeira, 80% dos chips usados para tudo no mundo saem de Taiwan. Principalmente os chips mais sofisticados, aqueles com menos de 10 nanômetros, que é o chip, por exemplo, usado em qualquer iPhone. Quando nós usamos um smartphone, é tudo chip dessa potência. Esse chip é só fabricado em Taiwan. E os Estados Unidos, de certa forma, percebem que é mais barato para o mundo deixar desse jeito do que tentar produzir em outros lugares, que levaria muito tempo para você ter a mesma estrutura produtiva. Se você me disser que isso é um jogo de interesses muito sofisticados entre a indústria americana e, de algum modo, a China, que também precisa desse processo, eu acho que é verdade. Claro que nós temos condicionantes políticos que a gente pode analisar em seguida, mas a realidade é que tudo isso está sendo ajeitado, e que eu gostaria de deixar isso bem marcado. Não é? Por que o presidente Biden fez esta reação tão enfática? Nós não apoiamos a independência. Porque isso já está selado quando Xi Jinping, em 11 de novembro, na reunião da APEC, que é uma associação do Pacífico, econômica do Pacífico, fez uma reunião em São Francisco e, para surpresa do mundo, Xi Jinping visitou São Francisco. E teve uma longa conversa com Biden. Nessa conversa foram acertados esses pontos. A China conteve as suas ambições anexacionistas e os Estados Unidos, de certa forma, disseram: o status quo continua. O resultado direto desse processo foi que os Estados Unidos retirou
no Mar do Sul da China, um dos seus porta-aviões. Um recado claro de que a conversa tinha avançado entre as duas lideranças. Bem lembrado, por sinal, esse encontro que houve lá atrás. Professor Leonardo Trevisan, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta.